Já estamos de volta no nosso programa Sabor de Vida, que bom ter a sua companhia. Nós estamos aqui, olha, abrindo espaço para a gente entender melhor a questão das sacolinhas. É uma época que a gente vê muito material, né, jogado nas ruas, muitas sacolinhas, papelão. Então a gente quis trazer esse tema para entender, a sacolinha realmente é necessária? A gente precisa reutilizar? Precisamos, né? Quantas vezes a gente fala aqui dos 3 Ds do programa Sabor de Vida? Então hoje nós convidamos o Miguel Baiense, ele é diretor da Plastivida, ele vai explicar muita coisa boa pra gente. Seja bem-vindo, Miguel. Tudo bom? Obrigado. Fez boa viagem? Boa viagem. Então vem, senta aqui, vamos conversar. Eu gosto de aprender, né? E é uma oportunidade que a gente tem aqui de aprender com você hoje. É uma boa oportunidade porque eu acho que é um tema que a gente precisa ter informações, obter todos os dados possíveis para tomarmos a nossa decisão sobre qual era o melhor produto, a melhor forma de transportar as nossas compras. Então, quanto mais informações, quanto mais dados tivermos, melhor vai ser. E não aceitar simplesmente uma imposição, seja de A ou B, sobre proibição de um ou outro tipo de produto. O que a gente sabe é o seguinte, várias cidades, né, tem aí algumas ONGs também, que declaram guerra à sacolinha. Né? Não quer saber de sacolinha, e tem toda a questão da eco bag, que eu acho muito bonita, mas a gente não é bem assim, vamos entender bem as coisas. Porque até pouco tempo, a gente realmente não tinha sacolinha. Era aquela sacolinha de pão, né? Era em Bornal, você lembra? Né? Que os nossos avós usavam assim. E quando elas entraram nos supermercados, elas realmente tomaram conta pela facilidade, pelo custo-benefício, pela leveza, pela facilidade de transporte. Eu recordo que nos anos 80, final dos anos 70, minha mãe disponibilizava o lixo dela direto em tonéis e aquilo trazia uma poluição, um risco sanitário significativo, porque você não tinha um recipiente adequado, são, por exemplo, as sacolas plásticas, os sacos de lixo, que na verdade é o mesmo material. Então, por que hoje nós vamos proibir um produto que oferece um ótimo desempenho do ponto de vista sanitário, porque não deixa o lixo exposto na rua? Lembra que a gente precisava lavar o tonel de lixo sempre que o caminhão passava, e ficava uma sujeira na porta de casa, na calçada, aquele cheiro. Latões, exatamente. E o plástico, ele terminou fornecendo uma praticidade na hora de coletar o lixo de casa, mas ele também forneceu uma melhoria do ponto de vista sanitário. E essa é uma das informações pertinentes que a gente deve pensar para reavaliar. Será que a sacola é realmente esse vilão que todo mundo fala? Ou será que o nosso comportamento, e quando eu falo nosso, eu falo o comportamento do consumidor, da indústria, do próprio varejo, será que é esse comportamento que é o vilão da natureza? Então, a gente crê na Plastivida que o grande problema não é a sacola plástica, mas sim o desperdício dela. Quando ela apareceu nos anos 80, a gente começou a utilizar muitas sacolas e sacos para embalar o lixo, porque essa é a melhor forma, segundo órgãos sanitários, para você colocar o lixo sem contaminar o meio ambiente, porque ele isola o lixo do lençol freático, do solo e assim por diante. Mas é aquela questão assim que demora não sei quantos anos para se decompor. E aí a gente precisa ter mais informações. Por exemplo, agora em fevereiro de 2011, uma agência britânica do meio ambiente divulgou um estudo em que ela comparou diversos tipos de formas de materiais usados para transporte de compra. Então, eco bags, sacos de ráfia, papelão, sacolas comuns, enfim, uma caixa de papelão. Então, uma série de produtos. Foram 9 categorias ambientais avaliadas, para saber qual que tinha o melhor desempenho do ponto de vista ambiental. E as sacolinhas plásticas venceram em 8 de 9 categorias, destacando-se menor emissão de CO2 e menor consumo de matéria-prima. E aí eu vou ficar aqui nas duas, a biodegradável e a sacola comum. A biodegradável, o consumidor talvez... Essa daqui é biodegradável? Essa daqui é a sacola comum. Ela não é biodegradável. Então essa é a que todo mundo fala, passa anos na natureza. Será que isso é bom ou ruim, passar anos na natureza? Na hora que eu coloco o lixo aqui e eu reutilizo as sacolas, essa sacola vai continuamente proteger o meio ambiente ao confinar o lixo aqui dentro. Quando eu tenho uma sacola biodegradável, fatalmente em 180 dias ela vai sumir na natureza. Mas ela some da sua vista.
e ela se transforma em algo. E na natureza nada se cria, tudo se transforma. E esse algo são gases do efeito estufa. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, melhor dizendo, e metano. E aí a poluição deixa de ser visual e passa a ser invisível. E aí causa o efeito estufa. É uma das formas que você tem que considerar, uma das avaliações que você tem que fazer para decidir se o termo biodegradável é muito bom, como tentam argumentar, ou se ele realmente traz algum impacto. Então um estudo mostrou que as sacolinhas plásticas emitem menos CO2 no ciclo de vida do que algumas das alternativas, incluídas as biodegradáveis. Então essa avaliação que é necessária. Essa daqui é a sacolinha comum, que é que todo mundo briga com ela. Exatamente, essa que ninguém gosta, mas eu adoro, ela. Sabe por quê? Porque o que acontece? A gente vê um exagero disso aqui. Exato. Não é mesmo? Exatamente. Tem gente que vai lá no supermercado, gente, não se contenta. Pode usar? Pode. Não se contenta só com essa sacolinha. Aí vai comprar, por exemplo, um refrigerante, né? Refrigerante de 2 litros. Colocam 2, às vezes até 3, dependendo. Exatamente. Essa daqui, ela segura... 6 quilos. 6 quilos. Esse é um selo. Ela resiste a 6 quilos, o consumidor pode pôr... E tem sacolinhas e sacolinhas, né, Miguel? Porque tem umas que são tão fininhas aqui, tão fraquinhas, que a gente não consegue carregar. E aí essa termina sendo... O que nós percebemos em 2008, quando essa polêmica começou, é que o grande problema não é a sacola em si, mas sim o desperdício das sacolas. Por quê? Os supermercados, eles terminaram demandando da indústria sacolas cada vez mais finas. Por quê? Sacolas mais finas consomem menos matéria-prima. Consumindo menos matéria-prima, a sacola termina ficando mais barata e o custo para o supermercado cai. Só que o consumidor também não é bobo. Na hora que ele vai comprar 1, 2, 3 garrafas de refrigerante, ele terminava colocando uma dentro da outra. E havia um outro aspecto. Antes se comprava saco de lixo para colocar o lixo do banheiro, da cozinha. Aquele escuro, e né? passaram a reutilizar as sacolas. Então o comportamento do consumidor foi ir ao supermercado e utilizar uma sacola dentro da outra. Por 2 razões. A primeira, pela necessidade, a falta de resistência das sacolas que o obrigava a fazer isso. E a segunda, para reutilizar em casa. Então já é um erro achar que a sacola é descartável. Ela, na verdade, é reutilizável. E aí, o que aconteceu? O supermercado comprava sacolas sem qualidades, a indústria fornecia e o consumidor se comportava dessa forma, usando e desperdiçando, usando e abusando, por assim dizer, das sacolas. E o poder público, por seu lado, não fazia e não realiza de forma a contento a coleta seletiva. Quando nós identificamos esse cenário, nós criamos o Programa de Garantia de Qualidade e Consumo Responsável de Sacolas Plásticas. O que quer dizer isso? Nós criamos o selo de garantia de qualidade e ele informa o peso que a sacola suporta. Essa daqui é uma sacola padrão, suporta 6 quilos. Trouxemos para dentro desse programa a indústria para que ela se comprometesse a fabricar sacolas dentro de normas que suportam 6 quilos. Temos 5 das 10 maiores redes varejistas do país signatárias do programa para que comprem sacolas dentro de norma. E aí, educamos o caixa e o empacotador a dizer nessas lojas participantes o seguinte: aqui você não precisa desperdiçar sacola. Basta que você consuma uma porque ela suporta 6 quilos e você vai poder reutilizar na sua casa. Isso chama-se educação. Educação para o consumo responsável. E aí o consumidor é informado, tendo essas informações, passa a se comportar de uma forma adequada. E desde que esse programa iniciou-se em 2008, vamos finalizar 2011 com menos 5 bilhões de sacolas nos supermercados brasileiros. Olha. Que bom seria se nós tivéssemos as grandes redes varejistas, temos apenas uma das 3 maiores participantes do programa, mas que bom se todas elas participassem, porque com certeza teríamos no nosso supermercado somente as sacolas necessárias para o nosso dia a dia, e não o volume que a gente vê por aí, que de fato é prejudicado, porque na hora que ela rasga, o consumidor joga em qualquer lugar, o poder público não coleta, a indústria fabricou de forma errada, o varejo disponibilizou de forma errada, então está todo mundo errado. O que é mais fácil? Banir. Só que isso não é correto, porque isso não é sustentável. Qualquer tipo de produto que eu venha a utilizar
por falta desse compromisso dos atores envolvidos, vai gerar daqui 2, 3 anos um problema ambiental. É engraçado isso, né, Miguel? Eu falo assim, tudo que é novo, chega e faz aquele, né, horroroso, né? Foi o caso das sacolas plásticas, né? Realmente, tudo isso que você está me dizendo, nossa, tá passando um filminho aqui, né? Tô lembrando das latas, aquelas latas horrorosas, né? Que realmente fedia, era horrível. Contaminava, aquilo, né? Enfim. Aí depois a gente lembrei dos sacos pretos, assim, nossa, tô lembrando de colocar saco preto lá, e aí depois as sacolinhas. Aí, gente, é o que o Miguel está dizendo, foi um exagero. Exageraram muito, porque teve, aliás, 2 pontos, né, que a gente pode destacar. O exagero, o erro no comportamento, sem dúvida, da gente, né? Nosso, do varejo e da própria indústria e do poder público. Acho que são 4 atores envolvidos nesse processo, que é muito mais correto e coerente olharmos o nosso umbigo, reconhecermos o nosso erro e tratarmos, propormos soluções. Banir um produto é a forma mais equivocada que você tem de solucionar algo. Porque ninguém aprende. Veio e resolveu muita coisa. Exatamente. Né? Hoje em dia, olha, nós trouxemos aqui, até para a gente conversar também sobre isso, nós estamos percebendo as pessoas usando no supermercado muitas caixas de papelão, que nós trouxemos aqui, né, ideias, que também é bom para acondicionar tudo que a gente compra. Aqueles carrinhos também são muito usados, e aí a gente lembra como fala? Da Feira Livre. Feira Livre. Né? Que é muito legal. Isso daí não é muito para Feira Livre, não, que ele tá bem moderninho, tá bonito, mas é muito bom esse tipo de carro da fashion, né? E ali em cima nós temos eco bag daquele material TNT. Você sabe explicar? É tecido ou não tecido? Tecido ou não tecido. Na verdade é um tipo de plástico, inclusive. As pessoas até confundem, acham que sintético. É pano, mas não é pano, é sintético, não é algodão, é sintético. O plástico chama-se, numa linguagem mais técnica, polipropileno. Mas no fundo é um tipo de plástico. É esse da cor preta que nós temos aqui, que está sendo muito usado também. E tem a sacolinha, que aí a gente podia voltar no assunto, que é a tal da biodegradável. Né? Que é que você estava me dizendo, ela com quantos dias que o que acontece? Compõe? Quando nós, por exemplo, quando nós nos alimentamos, há uma transformação do alimento que nós consumimos em gases. E, naturalmente, esses gases são liberados a partir do processo de digestão. Na biodegradação, o processo é o mesmo, só que são micro-organismos comendo, vamos dizer assim, numa linguagem mais fácil, as sacolinhas, porque elas são feitas de matéria, por exemplo, de amido de milho, e esses micro-organismos emitem gases. E esses gases podem ser dióxido de carbono ou metano, que são causadores do efeito estufa. Então, a biodegradação, o produto biodegradável é um produto importante e de evolução tecnológica, sem dúvida. Mas a gente precisa ter o critério para saber em que áreas ele é aplicado ou aplicável e que traga benefícios. Imagina eu substituir 5 bilhões de sacolas por sacolas biodegradáveis, o quanto de emissão atmosférica a gente vai ter. Então, ao invés de ter o benefício que a biodegradação pode oferecer, nós vamos ter um prejuízo ambiental. Então, por exemplo, o produto biodegradável é interessante para pontos de cirurgia, em que você não vai precisar atirar, porque o próprio organismo absorve e faz todo o processo, todo o metabolismo sem dano, nem à pessoa, nem ao meio ambiente. Então, quais são as aplicações que nós podemos utilizar um produto como esse, de avançado grau tecnológico? Então, esse discernimento é que nós, consumidores, o poder público, muito antes de pensar em vetar determinado produto, o varejo, muito antes de propor qualquer ação voluntária que elimine determinado produto de circulação. E a própria indústria tem que ter essa avaliação, esse critério para adotar uma ou outra saída. E às vezes tem muito modismo, né? Ah, não tenho dúvida. Né? Isso daí, a moda a gente falou agora do carrinho agora fashion, eco bag, carrinho, assim, que é muito bonito também, né? Agora, por exemplo, quando você vai comprar frios, vai comprar um frango para você fazer, você precisa do plástico. Exatamente. Né? Você precisa. Então, com isso, até você está usando menos. Até porque ele conserva. Exatamente. Nós recebemos um estudo, fizemos uma análise, a Plastivida mandou fazer uma análise em que comparava a contaminação de sacolas plásticas comuns com sacolas retornáveis, as ecobags de algodão, de pano, melhor dizendo, e as caixas de papelão que hoje alguns supermercados oferecem ao cidadão. É interessante da gente ver o nível de contaminação por coliformes fecais
bolores, leveduras, fungos que especialmente as caixas de papelão têm. Porque, na verdade, não são caixas de papelão que são feitas para o consumidor utilizar num primeiro uso. O que os supermercados fazem? Recebem os seus produtos, colocam os produtos na prateleira e disponibilizam ao consumidor tais caixas com um reuso. Por exemplo, material de limpeza. Por né? exemplo. Tem lá, por exemplo, sabão em pó. E aí a gente pega a caixa de sabão em pó e vai colocar os frios, e, por exemplo, os alimentos. Coloca, né, iogurte. E ouvimos de supermercadistas, alguns, que essa é a grande saída porque você elimina o uso da sacola plástica. O problema está sendo criado ali agora. Na hora que eu uso uma caixa de papelão como essa, de reuso, o risco de contaminação é elevadíssimo. Coliformes fecais, como eu falei, chega a ter, nós fizemos a avaliação em 80% das amostras coletadas em supermercados de São Paulo, que essa coleta atingiu todas as regiões de São Paulo, 80% das amostras estavam contaminadas com coliformes fecais, com bactérias, leveduras, que são todos esses produtos que põem em risco a saúde do consumidor por trazer um risco de contaminação nos produtos que ela compra. Então, Miguel, essa avaliação que é necessária. Hein? É uma discussão. Exatamente. Eu não quero dizer assim, cada qual quer fazer valer, né? Não é essa questão. Nós convidamos o Miguel exatamente para isso, né? Para tirar essa coisa de que era tão bom e agora não presta. Exatamente. Né? Na vida, gente, tudo tem que ter o equilíbrio. Exatamente. Você não concorda, Miguel? Tudo. Então, uma sacola que veio resolveu tantos nossos problemas, de uma hora para outra ela começa a ser ruim. Exatamente. Né? A gente tem que pensar nisso. Eu gostei muito de conversar com você. Que bom. Viu? Eu confesso que para mim, eu aprendi, porque eu sou uma pessoa que eliminei muito a sacolinha da minha vida, da minha casa, né? Mas eu sinto falta muitas vezes para colocar lá no lixinho do banheiro, né? Eu sinto muita falta, principalmente com o lixo úmido. Exatamente. Né? Que antes a gente falava orgânico, agora fala lixo úmido, né? Ela é muito importante. Muito importante, porque no fundo, a substituída significa que o consumidor vai ter que ir ao supermercado comprar saco plástico. Ao invés de reutilizar a sacola, ele vai gastar dinheiro para comprar um produto. Nos anos 80 o processo foi inverso. A minha mãe, ela deixou de comprar aqueles rolinhos azuis de saquinhos porque ela viu a reutilização nesse produto e uma economia para ela. E agora, de repente, há um acordo que se resolve banir o produto e ela vai voltar a gastar dinheiro para fazer algo que essa sacolinha faz com eficiência e com a limpeza que a gente precisa para o nosso dia a dia. Então, essa avaliação precisa ser feita. É verdade, gostei muito. Então, tem que avaliar a questão social, do ponto de vista sanitário, melhor dizendo, do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental. Eu ainda não consegui enxergar ou receber um estudo ou um posicionamento científico que mostrasse que essas sacolas comuns têm desempenho ou teriam desempenho pior do que as alternativas que aparecem. É como você falou. Né? Exatamente. Esse que é o problema. E esse nós reconhecemos. E somos parte integrante do problema e propomos, portanto, soluções. Hoje o Brasil consome 5 bilhões a menos de sacolas por conta de um programa de qualidade, de garantia de qualidade que a indústria desenvolveu e que tem parceiros do poder público, parceiro do varejo e da indústria, propondo soluções e não simplesmente banir. Banir não é solução para nada. E aí é legal, gente, só para a gente terminar aqui, ó, às vezes você vai, né, sei lá, na farmácia, comprou lá os seus remédios, e aí você passa em outro lugar, compra outra sacolinha, usa a mesma. Usa a mesma para colocar. Hoje aconteceu isso comigo, a moça foi me dar uma sacolinha, eu falei, querida, isso aqui cabe dentro da minha bolsa. Né? Porque na minha bolsa já tinha uma sacolinha, que eu sempre ando com uma lá, né? Depende de alguma coisa que a gente compra. E então a gente vai eliminando. Né? O exagero é que não pode, gente, mas a sacolinha tem a sua ação importante. Porque esse é o processo de educação, de conhecer as questões e saber aplicá-las ao nosso dia a dia. E quando você bane, você tem cerceado o seu direito de uso, de certa forma, a sua inteligência parece ser suplantada e esquecem que você consegue evoluir, pensar e, enfim, se comportar de uma forma adequada e impõe algo que não é solução. Tá certo. Miguel, muito bom tê-lo aqui no programa. É um prazer. Viu? Sucesso para você, Feliz Natal. Igualmente a todos os telespectadores. Valeu, é um prazer. Vamos fazer um intervalo agora rapidinho, a gente já volta com mais sabor de vida. Guarda aí. Missa de Aparecida, Matriz Basílica, hoje, 6 da tarde.